Muito bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, meus amigos. Vamos então dar continuidade no nosso curso de Windows para iniciantes, tá? Hoje nós vamos falar sobre o WordPad, que foi um assunto que nós tratamos na aula passada. Na aula passada a gente acabou falando sobre acessórios, tá? E eu acabei mostrando ali essas ferramentas padrões, né? Os programas que a gente pode utilizar no dia a dia no Windows. E nela estava ali o WordPad, que eu fiz uma breve demonstração. E hoje eu vou dar uma demonstração mais detalhada neste programa. Vou utilizar também um desenho do Paint, que a gente andou visualizando, mas vamos focar aqui no WordPad. Tá? Aqui ele diz recortar uma imagem no Paint e colocá-la. Ok, vou até utilizar recortar uma imagem no Paint. Ok. Eu vou ver se a possibilidade da gente colocar uma imagem que já está gravada no computador também, além de um desenho, né? Então, ok. Para a gente acessar o WordPad, a gente pode vir aqui no nosso menu iniciar e digitar WordPad, tá? Ou a gente pode vir em programas, acessórios e lá vai estar o WordPad. Como eu falei na aula passada, o WordPad ele é um programa, é um editor de texto padrão do Windows, tá? Ou seja, você recebe ele gratuitamente em qualquer uma das versões do Windows que você instalar no seu computador. Windows 7, Windows 8, Windows XP, Windows 98, Windows 10, não importa qual a versão. Então você tem aqui a sua tela de trabalho, tá? Onde você vai ter duas abas. A aba Home, que são as principais funções, né, botões aqui para a gente poder editar o texto, e a aba Exibir, que é somente para exibição do documento na nossa tela. Então eu posso começar pela aba Exibir, né? A aba Exibir, como vocês podem observar, que eu tenho meu documento em branco. Eu tenho aqui um botão de ampliar e reduzir. Se eu reduzir, ele vai afastando o meu documento da tela. Se eu ampliar, ele vai, né, aproximando cada vez mais o meu documento da tela. Eu vou utilizar um texto, tá, para a gente poder demonstrar melhor. Vou até pegar aqui na internet um texto para a gente poder trabalhar. Na internet não, vamos ganhar tempo. Vamos colocar o título ali como WordPad. Esse vai ser o nosso título e o nosso subtítulo não, o nosso texto vai ser o texto aqui que eu estou utilizando para o nosso slide. Tá? A internet pode ficar quietinha aqui por enquanto. Vamos. Opa. Esse aqui é o desenho da aula passada que a gente vai utilizar aqui no documento também. Ok. Copiei, colei o meu texto. Então tá. Vamos continuar aqui na aba Exibir. Eu tenho a opção aqui de 100%. Quando eu clico, ele faz esse ajuste de 100% conforme o seu monitor. Tá? Se o seu monitor for 17, ele vai aplicar 100% do monitor de 17 polegadas. Se for um monitor de 21 polegadas, por exemplo, ele vai aplicar 100% sobre 21. Vocês observem que eu tenho a opção régua. Ele vai, olha só, exibir ou ocultar a régua. Barra de status é essa barra que fica aqui abaixo, tá? Algumas informações que a gente vai trabalhando sobre o documento, elas serão exibidas aqui nessa barra de status. O que tem fixo, por exemplo, aqui é o zoom do nosso documento. Tá? Quebra automática de linha, essa opção ajustar na régua. Tá? Deixem assim como padrão. Unidade de medida centímetros, polegadas ou pontos. A unidade de medida dessa régua aqui. Se eu, por exemplo, eu quero em polegadas, aí ele já mudou a régua. Eu quero em centímetros, então ele deixa assim, tá? Essa quebra de linha é quando você vai digitando um texto, tá? Quando o teu texto chegar aqui no final do documento, a opção que já está aqui,
ajustar na régua, ou seja, toda vez que você digitar o seu texto, tá? E ele chegar no final da régua, automaticamente o texto vai descer uma linha, tá? Então podem deixar para o padrão, não precisam se preocupar com esta opção. Vamos retornar para a aba Home, que agora começa a brincadeira. Então se eu tenho um texto aqui, eu tenho, por exemplo, um título, tá? O título eu posso selecionar a palavra, você clica com o botão esquerdo do mouse antes da primeira palavra, olha só, e segura e arrasta, tá? Então eu estou selecionando a minha palavra. Se você levar o mouse antes da letra W, olha só, observe que o mouse ficou nesse formato aqui. Mas ele se eu clicar aqui, ó, ele seleciona toda a linha. Se eu clicar quando ele estiver nesta barrinha aqui, parecida com um I, ele vai permitir eu selecionar apenas as letras ou palavras que eu desejo. Então, nesse caso, eu selecionei o título WordPad. Então, eu tenho este botão, que é um A no tamanho grande e um A no tamanho pequeno. Então, o A grandão aqui é ampliar fonte. Então, ele vai aumentando conforme eu for clicando. Ó. Vou colocar no tamanho 30. Opa, 28, né? O 30 não tem, mas se eu clicar nessa lista, vejam que eu não tenho um tamanho 30. Mas logo eu vou mostrar como é que vocês podem pôr. Então eu coloquei o meu título no tamanho 28, tá? Selecionado. O meu texto está muito grande. A mesma coisa. Se eu clicar aqui, ó, ele seleciona toda a linha. Se eu clicar quando o mouse estiver aqui nessa barrinha, eu consigo selecionar nesse formato, tá? Então eu posso diminuir para o tamanho 14. Eu posso selecionar clicando para a linha toda, né? Posso clicar e arrastar para baixo. Olha só, selecionei tudo e vou colocar no tamanho 14, tá? Isso daqui, gente, o que acontece? Thiago, você está fazendo muito rápido, eu não peguei nada. Isso aqui é uma questão de exercício, tá? Se vocês digitarem um texto ou copiarem um texto da internet e colar no documento de vocês, vocês podem pegar parágrafo por parágrafo e podem estar formatando, tá? Da mesma forma que eu tenho aqui. Por exemplo, eu tenho esses pontos aqui que são chamados de marcadores. Esses pontos aqui eu até detalhei bastante no nosso curso no curso de Word que eu tenho disponível ali no YouTube, tá? Algumas videoaulas, nem todas no momento, mas esses marcadores vocês podem habilitar aqui, ó. Se você parar o mouse, ele traz a legenda da função, ó, iniciar uma lista. Então eu posso clicar aqui, olha só, eu posso pôr numérico, formato alfabeto, alfabeto maiúscula, algarismo romano, olha lá, I, 2I, 3I. Aqui também, aqui está no formato algarismo romano maiúsculo, né? Então eu quero não quero nenhum desses pontos. Então eu tenho aqui o título WordPad e eu tenho 3 linhas que são os tópicos do nosso vídeo de hoje, né? Então assim, como é que nós podemos estar formatando cada uma dessas frases? Tudo que você deseja formatar no texto, desde ponto, vírgula, palavra, texto, você precisa selecionar. Por exemplo, eu vou clicar aqui no primeiro parágrafo e eu vou escolher outra cor, vermelho. Ele não mudou, tá? Se eu selecionar dando 2 cliques na palavra e for no vermelho, ele mudou. Se eu for aqui no 1 e botar o verde, ele mudou. Eu vou na palavra digitando, coloco o roxo. Então vejam só, cada palavra que eu seleciono,
eu posso aplicar qualquer uma dessas formatações que eu tenho aqui na nossa barra de opções, né, nessa aba de ferramentas aqui, que no caso é a Home. Então, para você não ter que ficar selecionando palavra por palavra, você pode começar selecionando com o botão esquerdo, como eu estou fazendo aqui, para baixo, ó, até o final, e escolher uma cor. Ah, eu quero um vermelho. Tem um vermelho mais forte, um mais claro, tem um laranja, amarelo. Thiago, eu quero rosa. O rosa não tem nessa paleta de cores. Então eu clico aqui em mais cores. Tá? Thiago, o tom que eu desejo, ele não está nessa listagem. Tá? Então vamos pegar aqui esse rosa, por exemplo. Vou dar um OK. Ó, aplicou um rosa. Vamos novamente. Mais cores. Ah, eu quero um rosa mais claro ou mais forte. Então eu clico aqui, ó, definir cores personalizadas. Então se você clicar e segurar o botão esquerdo, olha só, eu estou passando o mouse, ele vai me dando o tom da cor que eu desejo. Então digamos que eu quero esse rosa aqui. Pronto, tá ali, ó. O meu rosa, ele tem essa mistura: vermelho 208, verde 43, azul 213, matriz 199, saturado ou saturamento, alguma coisa assim. 159, deixa eu ver se tem legenda, não tem. Esse lume deve ser luminosidade, 120. Eu clico neste botão aqui, ó, depois que você encontra o tom desejado. Observem que ele vai ser adicionado nessa paleta aqui. Ó, adicionei, né? Cliquei na cor que eu desejo e dou um OK. Então ele recebeu a cor que a gente selecionou lá naquela paleta de cores, tá? Então é bem simples, não tem muito mistério, tá? A gente seleciona e escolhe a cor, né? Ah, eu quero agora, vamos botar o preto aqui. Antes de pôr o preto, olha outra coisa bem bacana. Digamos que você deixou o seu documento aberto e por algum engano você foi lá, alterou, tá? Mas você queria retornar tudo que você tinha feito antes. Tem um botão aqui, tá? Que são esses dois aqui, ó. Desfazer, que tem um atalho Ctrl Z, e o refazer, que ele está desabilitado no momento. Vou clicar no desfazer. Olha só, ele voltou o rosa forte, voltou o azul, o lilás, verde e vermelho. Se eu clicar mais uma vez, ó, ele tirou o rosa, o lilás, né? Tirou o verde e agora tirou o vermelho. Tá? Então vocês podem observar o que vocês vão fazer no documento. É claro, se for uma coisa recente, tipo uma modificação atrás, ou no máximo duas, você consegue alterar sem problemas. O que você não pode é ficar retornando tudo para não perder tudo que você já alterou no seu documento. Tá? Eu posso selecionar, por exemplo, vamos mostrar aqui agora o alinhamento. Eu nem preciso selecionar, tá? Para falar de alinhamento. Basta eu clicar na linha que eu desejo e você vai ter esse conjunto de parágrafo, onde você vai ter alinhado à esquerda, o teu texto fica à esquerda, centralizado, o texto fica no meio, alinhado à direita, o texto fica à direita, tá? Por favor, não façam isso, ó. Eu já vi muita gente fazendo isso daqui, ó. Não conhece esse botão de alinhamento, aí clica aqui no início e fica apertando, ó, a barra de espaço. Isso daqui é inadmissível, tá? Se você fazia isso, é porque você não tinha esse conhecimento. Então agora que você tem esse conhecimento sobre o alinhamento do parágrafo, não repitam mais esse processo, tá? Esse procedimento. Eu tenho por último aqui o alinhamento justificar, tá? Ele até explica ali, ó. Alinha texto às margens esquerda e direita, adicionando o espaço entre palavras conforme o necessário, tá? Olha só o que acontece. Eu cliquei, não aconteceu nada. Vamos selecionar o texto. Deixa eu botar o título centralizado.
Eu vou ter que modificar esse texto para poder demonstrar isso para vocês. Ó, eu coloquei justificado, mas não aconteceu nada. Por quê? Eu preciso que o texto esteja sem espaços. Então, ó, por exemplo, eu acho que esse texto aqui também eu não vou conseguir demonstrar, mas aí eu mostro no outro documento que a gente tem ali. Ó, centralizado, alinhado à esquerda e justificado. O justificado, para você poder entender, ele vai pegar o texto no lado, tanto no lado esquerdo e o lado direito, e vai preencher toda a linha do parágrafo, tá? Por exemplo, se o seu texto começa aqui, ele não vai fazer uma quebra aqui para a linha de baixo. Ele vai continuar preenchendo toda a linha até chegar no limite da régua que está aqui no 15,1, por exemplo, ou 15,5, né? Não, é 15,1 mesmo. Então eu vou mostrar isso aqui no outro. Deixa eu pegar logo aqui, que é o nosso guia de estudo, né? Ah, aqui, ó, perfeito. Vamos ver se a gente consegue demonstrar. Veja que aqui no meu texto, tá? Vamos fazer com isso aqui, ó. Observem que o meu texto, ó, alinhar justificado. Não tem muita, ó, centralizado, justificado. É porque eu acabei dando quebra no ponto final, tá? Mas justificado. Vamos ver se alinhado à esquerda ele muda. Né? Não vai fazer muita diferença, tá? Mas o que, que vai acontecer? O alinhamento justificado, ele vai... Deixa eu quero demonstrar isso para vocês. Deixa eu pegar aqui um texto, alinhamento justificado. Vamos no Google, né? Eu até tenho um vídeo meu no YouTube sobre o curso de Word que fala sobre o alinhamento justificado, mas eu quero mostrar na prática aqui, ó. Perfeito. Tá vendo esse texto aqui? Tá? Como vocês podem ver, o texto, deixa a imagem dar uma melhorada ali, e eu logo já aplico um zoom nessa imagem aqui. Deixa eu abrir também o justificado. Aqui, ó, perfeito, perfeito. Esse aqui a gente fecha. Então tá, deixa eu já explicando. O alinhado, quando o texto está alinhado à esquerda, veja o que acontece. No final de cada parágrafo ou linha, fica essas quebras aqui, ó. Um espaço, ó, espaço, espaço, aqui tem mais um espaço. Agora olha o alinhamento justificado. O texto ele se preenche de ponta a ponta. Olha aqui, meu lado esquerdo e olha o meu lado direito, como os dois estão alinhados igualmente. Olha só que bacana, ó. Então, ele dá um aspecto realmente de um texto bonito, né? Isso vai variar não que seja uma regra, tá? Mas, por exemplo, isso pode se ficar muito bem adequado numa revista, né? Numa coluna de um jornal. Agora, dependendo do que for, se for um outro tipo de documento, uma redação, por exemplo, o ideal seria um alinhamento à esquerda, tá? Esse texto justificado geralmente é utilizado em ata de condomínio, documento de cartório, então vocês devem avaliar bem quando devem utilizar ou não o alinhamento justificado, ok? Mas fica a critério de vocês. Então, retornando lá no Word, deixa eu utilizar o nosso texto aqui, nosso texto guia, né? Eu vou mostrar também o negrito. Observem que desde que a gente começou o nosso curso, né, que eu comecei aqui, ó, guia de estudo, e todos os tópicos, algumas palavras estão mais escuras, tá? O que seria isso? Um preto escuro e um preto claro? Não. Não até porque não existe esse tom, mas essas palavras que estão mais escuras, elas estão com esse botão ativado, negrito,
tá? Deixa eu dar um zoom aqui, vou dar um zoom aqui pelo nosso... Vejam só como melhorou, ó. Se eu seleciono e tiro o negrito, ficou normal. Agora se eu seleciono e aplico o negrito, ficou mais forte, tá? Eu posso selecionar, vejam esse botão também, ó, itálico. Ó, a sua palavra ela tem uma leve inclinada. Sublinhado, ele acrescenta uma linha abaixo da palavra. Taxado, ele põe um risco na palavra. Subscrito e sobrescrito. Esse exemplo aqui, geralmente, deixa eu pôr aqui no final, geralmente são para abreviações e palavras como, por exemplo, H2O. Por exemplo, ó, eu não posso pôr H2O dessa forma, então eu posso selecionar a letra O e colocar sobrescrito. Olha só. Até porque o H2O, deixa eu confirmar se ele é assim. Deixa eu... H2O. H2O até pareceu um programa, meu Deus. Vamos botar aqui H2O Química, né? Vamos no Wikipedia, que é a nossa enciclopédia virtual. Então é do contra como eu imaginei, né? Esqueçam o que eu falei. O H2O, o 2 é para baixo e o O é maiúsculo. Então vamos utilizar o nosso desfazer. Tá? Então só o 2 que é sobrescrito. Isso, perfeito. Outra abreviação também, como é que, deixa eu ver aqui, se tem outra fórmula que nós poderíamos utilizar. Até não, nem preciso. Vamos utilizar aqui agora a palavra APTO, apartamento. Eu já vi abreviações de apartamento qual ficaram assim, ó. Tá? APT, né? Aí o O fica acima ali, mas aí depende da palavra que você deseja estar adicionando, né? For estar trabalhando ali, mas fica a critério de vocês. O subscrito fica abaixo e o sobrescrito fica acima. Tá? Você vai ter também um outro botão, por exemplo, vou pegar aqui a palavra acessórios, você vai ter o botão cor de realce do texto. Eu quero, imagina sabe aquelas canetas fluorescentes? É o mesmo efeito, você destacou a palavra aqui com a cor que você deseja, tá? Mas para ele poder ficar como um destaque no seu documento, tá? É o mesmo efeito ali que ele vai passar para vocês. A cor eu já mostrei, alinhamento, diminuir recuo e aumentar recuo. Isso é bem simples. Eu posso selecionar o parágrafo que eu desejo. Ó, se eu aumento o recuo, eu estou dando um espaço no meu parágrafo. Se eu clico em diminuir recuo, ele ajusta, ele diminui aquele espaçamento ali. Tá? Marcadores, foi o que eu mostrei até antes também. Eu posso selecionar quantas linhas eu desejo e eu coloco os marcadores que eu... Opa, não está aparecendo, mas por quê? Pois é, agora sim. Então eu dou um delete, dou mais um enter, pronto, olha só. Então ele colocou o marcador em cada linha que eu digitei ali sobre aquele meu tópico, tá? Posso selecionar as duas linhas e mudar o marcador. Perfeito. Então eu vou desfazer para a gente poder retornar como estava antes. Perfeito. Espaçamento entre linha, tá?
Ah, legal. Espaçamento entre linhas seria isso daqui, ó. Deixa eu pegar um texto um pouquinho maior. Barra de tarefas. Aqui, ó. Observem que entre uma linha e a outra tem um espaço. E é o que ele vai fazer aqui. Se eu colocar 1, ele diminui. Se eu botar 1.15, aumenta um pouquinho. 1.5 aumenta um pouco mais. E se eu colocar 2, ele aumenta mais ainda. Então esse é o espaçamento que a gente consegue definir selecionando todo o texto ali para o nosso trabalho. Tá? O que mais teria aqui? Parágrafo. Mostrar a caixa de diálogo. Essa opção aqui, gente, confesso que me vejo muito pouco. Tá? Ó, não vejo muita gente utilizando. Até mesmo eu mal utilizo isso, tá? Até porque esse parágrafo aqui ele vai definir o espaçamento, por exemplo, recuo. Ah, eu quero que esse parágrafo à esquerda seja de 5. Ó, ele aumentou ali. Ah, não, eu quero que ao invés de 5 que seja 2,4. Opa, 2.4. Então ele aumentou para 2.4. Ah, eu quero 0. Tá? A mesma coisa à direita. Ah, eu quero que a direita seja 5. Tá? Até porque geralmente a gente utiliza essas opções direto aqui nos botões, né? Então, mas nada te impeça também de utilizar dessa forma. Espaçamento entre linha, o alinhamento justificado, tá? Vou dar um OK. Perfeito, voltou como foi configurado ali, tá? Vou diminuir um pouquinho o zoom aqui. Vamos botar aqui em exibir 100%. Digamos que eu desejo acrescentar uma imagem ao meu documento, né? Como eu mencionei aqui, de colocarmos uma imagem do Paint no nosso documento. O Paint, para quem não assistiu a aula passada, é esse programa do Windows, o qual não me aprofundei muito, fiz pequenos desenhos aqui, mas ele permite com que eu possa pegar esse desenho e jogar lá naquele documento. Vocês têm esse botão aqui que eu posso clicar em selecionar tudo, tá? Ele está copiando, ele já selecionou todo o meu desenho. Observem que tem uma linha pontilhada em volta do desenho. Eu clico aqui em copiar. Eu vou lá no meu documento e clico aqui em colar. Vejam só. Perfeito. Então, da mesma forma que eu estou pegando o meu desenho lá do Paint, eu posso colocá-lo aqui, posso salvar esse documento, eu posso imprimir. Aí você tem pronto ali o seu trabalho de faculdade, né? O seu trabalho a apresentar na empresa também. Então você pode utilizar imagens dessa forma. Vou utilizar também, vamos colocar uma foto. Ah, Thiago, eu quero utilizar uma foto que tem no meu computador. Então você pode vir aqui, imagem. Ele vai permitir com que você selecione imagens no seu computador. Eu vou colocar essa imagem que eu gosto bastante. Vejam só, coloquei uma foto do computador. Se você clicar sobre a imagem, ela permite com que você diminua o tamanho, tá? Posso aumentar também, como eu desejar. Vou colocar um tamanho como estava antes. Pronto. Se eu desejar também adicionar aqui no meu documento, vou botar aqui, por exemplo, após o título, tá? Vou dar um Shift Enter. Para ele, o Shift Enter é para ele não dar um novo parágrafo, tá? Ó, ele deu um espaço maior. Então o Shift Enter ele fica bem abaixo sem dar muito espaço. Eu posso acrescentar aqui a data ou o dia da semana. Eu quero colocar 5/7/2016. Coloquei.
Não, eu quero colocar o dia da semana e a data. Então, terça-feira, 5 de julho de 2016. Então eu posso selecionar, eu posso clicar em sublinhado, como eu achar melhor. Posso dar mais um Enter para dar um espaço, né? Perfeito, legal. E por último aqui, não, por último não, tem mais um pouquinho de coisa ainda. Eu tenho esse inserir objeto, né? Mostra a caixa de diálogo de inserir objeto. Ele vai permitir com que eu coloque imagens de outros programas, tá? Como CorelDRAW, Photoshop, PDF, Flash, que são documentos de programas que a gente nem vai estar utilizando aqui no nosso curso de Windows, mas são documentos de programa mais avançados, tá? Então, através dessa opção, ele permite com que eu pegue esses documentos e coloque dentro do nosso documento. Digamos que você tem um documento e você deseja localizar uma determinada palavra no seu documento. Você pode clicar nesse botão aqui, localizar, e vamos supor a palavra trabalho. Quando eu clicar em localizar, ó, ele já localizou aqui embaixo a palavra trabalho. Vou clicar novamente, ó, mais uma, e assim ele vai retornando até o final, quando ele não encontrar mais. Então essa aqui é a ferramenta para localizar algum texto dentro do documento. Substituir, tá? É a mesma coisa, sendo que ao invés de ele só localizar, ele vai substituir pela palavra que você deseja. Vou colocar, por exemplo, trabalho, vou botar aqui, que palavra eu poderia substituir? Trabalho, vamos botar simples, Flamengo. Então, por que Flamengo? Ah, Thiago, tu é fanático, tu torce para esse time? Não, é só porque é uma palavra que eu sei que não tem no texto. Então, quando a gente for desfazer a nossa alteração, eu sei que é a palavra Flamengo. Então, eu vou localizar e clicar em substituir. Ó, ele colocou área de Flamengo do Windows ou desktop. Então, ó, substituir, ó, Flamengo, trabalho por Flamengo. Então ele substituiu todas as palavras que eram antes trabalho agora pela palavra Flamengo. Vamos fazer o inverso. Vamos colocar aqui Flamengo, ele irá substituir por trabalho. Então eu vou clicar em localizar, substituir, substituir, substituir. Perfeito. Então, dessa forma você não precisa ficar catando e procurando uma palavra linha por linha no documento de vocês, tá? Por último, eu tenho o botão selecionar tudo, que ele vai selecionar todo o texto, tá? Ah, eu selecionei tudo e eu quero mudar para o vermelho. Então, dessa forma, com esse botão ele seleciona tudo. Ele selecionou até a imagem, mas a imagem não vai alterar nada, mas alterou todo o texto, tá? Então, eu vou selecionar tudo novamente, pôr na cor preta. Perfeito. Ok? Então vamos acrescentar aqui no nosso guia de estudo que nós vimos sobre o WordPad. Então, o WordPad, como é que nós podemos definir? É um editor de texto padrão do Windows que nos permite criarmos documentos de textos por exemplo, alterando a cor, tamanho da fonte, tipo de fonte, adicionando imagem, alinhando o texto
e etc. Nossa, eu ia terminar essa videoaula e ia cometer o pecado do pecado aqui, se eu não falasse o tipo de fonte. Por exemplo, vamos colocar aqui em negrito, tá? Digamos que no nosso documento eu não quero esse tipo de fonte. Tipo de fonte, se você não conhece, seria... Vou apagar essa imagem porque ela não vai estar no nosso guia, né, no nosso texto, que a gente tem alimentado ele desde o início do nosso curso. Tipo de fonte seria isso daqui, ó. Você seleciona a frase, né, ou a palavra que você deseja, e você pode selecionar um outro formato de fonte para o seu documento. Se eu não mostrasse isso aqui para vocês, nossa, o que ia ter de gente me sacrificando, ia ter gente ali, ó, diversos formatos que já vem padrão no Windows, ia ter muita gente falando: Thiago, tu vacilou, tu não mostrou. Então, vejam só, me escapei dessa. Então vocês podem formatar o texto de vocês como vocês acharem melhor. Ok? Então, tipo de fonte, vocês podem clicar nessa opção aqui e vejam as fontes que vocês possuem no Windows, né? Tem diversas fontes aqui, ó. Então vocês podem tanto estar pesquisando fontes da internet para estar adicionando no seu Windows, né? Não no nosso, mas no seu Windows. Futuramente, até quando eu criar uma parte ali, um capítulo para a internet, só não tenho certeza se vai ser neste curso ou no próximo. Eu vou analisar bem. Eu vou analisar. Eu posso até mostrar como vocês podem pesquisar fonte na internet e instalar no seu computador. Tá? Então eu vou colocar o padrão como estava antes. Deixa eu retornar. Meu padrão era o calibre. Então eu vou procurar a fonte. Vamos ver. Eu posso digitar também calibre. Outro detalhe, tá, que eu falei no início do curso, foi de como eu posso colocar o tamanho de uma cor, de uma fonte, perdão, sem que o tamanho dela não esteja aqui. Eu quero a fonte tamanho 30 e aqui ele só tem 28 e 36. Então eu posso vir aqui na caixa do tamanho e digitar 30. Eu vou dar um Enter, ele alterou. Eu quero 39. Quero 31. Ok? No nosso caso aqui é 12. Então vocês podem trabalhar como o tamanho ou formato de fonte, o tipo, a cor, o alinhamento de texto, com imagem ou sem imagem, como vocês acharem melhor, ok? Pessoal, muito obrigado mais uma vez por vocês estarem assistindo a esse vídeo, tá? Agradeço a colaboração de vocês, a audiência. E caso vocês tenham alguma dúvida, é só me enviar que eu estarei respondendo, ok? Um grande abraço, até a próxima.